Oi, gente. Meu nome é Valéria Silva da Rosa. Eu sou estudante de licenciatura em matemática pela UFPEL, do Polo de Santana da Boa Vista. Estou desenvolvendo uma atividade da disciplina de Matemática Elementar C, que é sobre a aplicação de uma função afim ou de uma função de primeiro grau. Então, eu peguei uma folha e desenvolvi a parte escrita da aplicação da função afim para que fique mais fácil a compreensão de quem está vendo esse vídeo. Então, eu vou mostrar agora para vocês a aplicação que eu escolhi para desenvolver essa atividade de matemática elementar C. Então, gente, aqui a gente tem com a descrição da aplicação para ficar mais fácil a compreensão. Então, a função afim, ou de primeiro grau, ela é definida por f de x igual a x mais b. Esse x aqui, ele tem o grau 1, por isso que não aparece nada em cima. E esse a, ele vai sempre depender do valor desse x para poder calcular, porque aqui no meio é uma multiplicação, né? E o b é o termo independente. Aqui, então, ó, o número A é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de variação ou de crescimento, que um depende do outro, né? O valor de A depende do valor de x. Já o B é chamado de termo constante ou de termo independente, porque ele não depende de nenhuma outra incógnita para ter o valor dele. Aqui, então, a gente vai ter um exemplo de aplicação, que é um exemplo que se aproxima mais do nosso dia a dia e que é bom até para quando ensinamos as crianças, para eles verem que essa matéria é muito utilizada no dia a dia. Vamos dizer que eu queira vender doces. Eu compro os ingredientes e depois eu vendo esses doces. A partir do momento que eu vender um número X de doces, eu vou superar o valor que eu gastei para fazer aqueles doces. Então, a partir de uma determinada quantidade de vendas de doces, eu vou superar o meu prejuízo e vou passar a ter lucro. Esse exemplo aqui é mais ou menos isso, ó. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Então, ele foi comprar um novo modelo de biquíni com várias peças para ele poder vender lá na praia. R$ 950 ele gastou para comprar esses biquínis. E aqui diz, ó, ele pretende vender cada peça de biquíni por R$ 50. Então, vamos dizer que ele venda um biquíni, a primeira venda dele de biquíni do modelo novo. A partir do momento que ele vendeu um biquíni por R$ 50, a despesa dele vai diminuir em R$ 50. Ele não vai ter lucro, mas a despesa que ele gastou vai ter uma diminuição de R$ 50. Então, ele vai passar a ter R$ 900 de despesa quando ele vender uma peça de biquíni. E a pergunta é, a partir de quantas peças vendidas ele passará a ter lucro? A partir de quantas peças ele vender, ele vai superar todos esses R$ 950 de prejuízo e vai passar a ter lucro. Então, aqui, considerando X a quantidade de peças vendidas, o lucro do comerciante será dado pela seguinte função. Aqui está a função das vendas do biquíni dele. Aqui está a despesa que ele teve com a compra do biquíni, aqui está o tanto de peça que precisará ser vendida e aqui está o preço de cada peça vendida. Ou seja, o tanto de peças vai ser multiplicado pelo tanto de vendas para poder diminuir desse valor aqui a despesa. Ao calcularmos f de x igual a zero, iremos descobrir a quantidade de peças necessárias para que o comerciante não tenha lucro nem prejuízo. Então, a gente vai pegar toda essa expressãozinha aqui, esse cálculo aqui, e vamos igualar ele a zero. Esse zero representa que ele não tem lucro nem prejuízo. Então, para a gente poder descobrir o x. Aí, a gente vai isolar o x, então, para a gente poder descobrir o valor dele, que é o tanto de vendas de biquíni que precisam ser vendidas para que a gente não tenha prejuízo. Então, 50x igual a 950, porque é mudado o sinal quando a gente troca de lado da igualdade. E aí, a gente baixa esse 50 dividindo. Então, vai ficar x igual a 950 dividido por 50, que é igual a 19. 19, então, é o número de peças que precisam ser vendidas para que ele não tenha prejuízo.
Ou seja, se ele vender 20 peças de biquíni, ele vai passar a ter lucro, ele já vai ter um lucro X. Agora, se ele vender 18, ele vai continuar tendo prejuízo. Então, o número 19 é o número de peças que ele precisa para não ter lucro nem prejuízo. A referência é o site Toda a Matéria, que é de onde eu tirei essa explicaçãozinha de forma resumida de função de primeiro grau e essa aplicação. Então, gente, foi esse o vídeo da minha atividade sobre aplicação da função afim. Espero que tenha gostado. Tchauzinho!